Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. E hoje falaremos sobre liderança. Então você que quer melhorar essa habilidade, quer desenvolver essa característica que é tão importante para empreendedores, para profissionais e até para você na sua vida pessoal, quanto mais você souber usar a liderança a seu favor, tenho certeza que vai melhorar seus relacionamentos e sua vida como um todo. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, clique no sininho ali para você receber as notificações. E esse podcast é um oferecimento da Sem Dívidas Bancárias, uma consultoria financeira especializada em negociação de dívidas com bancos, fazendo você reduzir sua dívida em até 80%. Ficou interessado? Clica no link ali e conheça o nosso trabalho. E hoje o nosso convidado é um cara que vive isso na prática, a liderança, Adalberto Seolim, delegado de polícia, coaching, palestrante de liderança e escritor em Enneagrama, né? Então, autor do livro A Gata de Cascos, ele vai comentar um pouquinho desse livro também. Seja bem-vindo, meu amigo, é um prazer ter você aqui, cara. Boa noite, Márcio. Eu fiquei muito honrado com o seu convite. Falei, nossa, será que eu já estou nesse nível do Márcio me convidar para me entrevistar nesse programa? Mais que finanças, eu tenho um baita orgulho de você, meu parceiro de formação, aí, de várias formações, sim, de coaching, PNL, Enneagrama, etc. Mas eu fiquei assim muito feliz, não cabia em mim de felicidade quando eu falei para minha esposa, a Carla, falei, nossa, você não sabe quem me convidou para gravar uma entrevista, gravar um podcast, o Márcio, tô super feliz de estar aqui, legal, cara. Gratidão de verdade mesmo, de coração. Cara, eu tenho um carinho por você muito grande, assim, a gente passou por várias experiências juntos aí nos treinamentos, que a gente vai comentar um pouco daqui a pouco, né? E, cara, conta um pouquinho para quem não te conhece ainda, né? Quem que é o Adalberto, conta um pouco da sua história, o que você faz e hoje quais são os projetos aí que você está encabeçando, que eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui vai poder pegar essa sua experiência e colocar em prática na vida, né? Principalmente os empreendedores, empresários e as pessoas que querem crescer na carreira aí, que acompanham o nosso podcast. Legal. A questão da liderança é interessante porque tem vários segmentos e ela parte sempre do ponto de vista daquilo que a pessoa lidera, daquilo que ela faz. E eu sou delegado de polícia já desde 2008, já tenho uma carreira policial desde 1992, eu já tenho 30 anos na carreira policial. De 2008 para cá, como delegado de polícia. E isso daí, no começo, já foi uma das questões que despertou o meu interesse pelo estudo da liderança. Perfeito. Até por conta que é uma atividade, hoje um delegado precisa conseguir conduzir ali em várias situações onde, se ele não tiver essa característica bem desenvolvida, ele pode ter dificuldade no dia a dia, né? O delegado, ele preside a equipe, né? Ele preside o inquérito policial e determina ali uma série de diligências. A questão era o seguinte, desde adolescente, ali, dos meus primeiros empregos, foi se formando uma crença bem daquelas limitantes, né? Quem está aí dentro da PNL, aí nesses estudos, sabe do que eu estou dizendo, né? Falando no campo das crenças, né? Possibilitadoras e limitantes. Essa crença era a de que mandar, liderar, ser chefe não era bom, porque isso trazia um pacote de responsabilidades. E desde os meus primeiros empregos eu sempre vim escapando, me esquivando, às vezes rejeitando um cargo de supervisor, de gerente, quando eu estava ainda na iniciativa privada, por conta disso. Entendi. Mas aí os tempos foram mudando, veio a faculdade, veio a paixão pelo direito, né? A formação em direito e a questão de me tornar um policial. Eu fui escrivão de polícia durante muitos anos, mas nunca quis ser escrivão-chefe, nunca quis liderar. Aparecia a oportunidade, eu sempre me esquivei disso. E até acho que eu adquiri uma certa habilidade em me esquivar disso para poder não aparecer. Mas aí teve um conflito. Eu tinha um sonho de ser delegado de polícia. Esse foi um grande sonho que eu, graças a Deus, conquistei. E aí houve um conflito, que eu só fui perceber... Quando você já tinha... Depois de ter já assumido aí o cargo de delegado de polícia. Que bom, né? Porque se você tivesse descoberto antes, talvez você tivesse esquivado, né? Então, ainda bem que eu não vi. Que legal. Pô, eu nunca tinha pensado nisso.
E aí começou assim, os primeiros conflitos. Eu falei, pô, mas aí agora, como é que eu vou me esquivar de liderar? E aí vinham as questões das decisões, o relacionamento com pessoas. Muito embora, quando eu passei para delegado, eu já tinha 16 anos na carreira policial de escrivão. Então, tecnicamente, eu dominava ali muita coisa que outras pessoas que não eram do meio policial que chegava já tinham mais dificuldade. Sim, sim. E aí eu fui deixando aquilo e tal. As decisões, às vezes, eram super assertivas e às vezes desastrosas. E até eu uso isso na minha palestra, a questão da máquina fotográfica. Tá. É uma parte até divertida da palestra. Fala mais. A máquina fotográfica. Ainda eu falei, você tem alguém que usa isso ainda, né? Porque hoje é tudo no celular. Tudo no celular, exatamente. Mas eu, por exemplo, eu nunca li manual de instrução, nunca gostei, fui meio preguiçoso. Então, tinha uma câmera com vários recursos. Isso acontece com o celular também, tá? Exatamente. E às vezes eu tirava uma foto que essa foto é digna de um fotógrafo profissional. Isso é um trabalho profissional. E às vezes sai uma foto queimada, ruim. Assim eram minhas decisões. E eu percebia que, mas eu sei fazer isso. Só que por que uma hora vai bem e outra hora... Uma hora um desastre. Então, vamos ler esse manual de instrução? E aí começou o meu interesse pelos estudos de liderança. Logo nos primeiros contatos com alguns institutos, com alguns professores, foi magnífico. Alguns cursos, alguns livros que eu tive acesso, parecia que eles tinham sido escritos para mim, sido feitos. Eu falei, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Eu achei muito fácil. Legal. E gostoso lidar com isso. E aí, houve assim uma integração dessa paixão que eu tinha pela polícia, pelo trabalho policial e pela liderança. Top. Isso daí foi o que me despertou. A parte de começar a fazer palestras e até escrever alguma coisa a respeito, essa já foi uma questão assim de poder compartilhar. Eu falei, penso assim ainda, se eu tive essa dificuldade, outros também podem ter. E aí, essa questão é uma questão facilitadora. Tanto que todos os meus trabalhos, a minha palestra, ela fala sobre liderança na prática. Ou seja, tudo que eu falo ali, eu não estou inventando nada. Foi casos que você teve que superar e se desenvolver para conseguir ter resultados positivos, é isso? Esse da parte prática. Mas assim, tudo que eu pego ali são coisas que eu leio, que eu vejo na internet, de cursos que eu faço. Eu trago aquilo ali, faço um mix. Legal. Da maneira que eu entendi aquilo e compartilho da minha forma, do meu jeito de compartilhar isso. Mas assim, eu não estou inventando nada, mas né? Esse é o ponto que o líder tem que, na minha visão, né? O líder é aquele cara que facilita a comunicação para os liderados. Então ele pega um conteúdo ali mais denso, com bastante nuances ali, e ele consegue traduzir para o time. Então o time consegue absorver aquilo de uma forma mais fácil, mais prática, mais usual no dia a dia. E aí você consegue liderar, até na palestra você está ajudando as pessoas que estão acompanhando ali, alguns insights que você demorou para aprender ali, que você conseguiu criar um elixir ali. E já vem mastigado. Cara... Exatamente, que legal. Eu vou pegar um gancho nisso que você disse a respeito da comunicação. Tem uma parte da palestra que eu me refiro a isso como comunicação assertiva. Por que a comunicação ela deve ser assertiva? Ela deve atingir o alvo. Eu gosto de usar isso, né? O alvo. Sim. Quando o líder se comunica e ele não consegue passar a mensagem dele, isso pode gerar vários problemas. O primeiro é que alguns líderes eles colocam a culpa, a responsabilidade em quem não entendeu o que ele falou. Primeiro ponto a ser corrigido. A responsabilidade é sempre do comunicador. Sempre mesmo? Sempre do comunicador. Aí vem a questão da que eu chamo de customização da comunicação. Como assim customização?
Aí eu brinco na palestra, eu falo, eu vou contar um segredo para vocês, mas as pessoas são diferentes umas das outras, tá? Não conta para ninguém isso, mas elas são diferentes. Você pode explicar uma coisa aqui para 3, 4 pessoas aqui, não precisa ser uma sessão toda, uma plateia. Um vai entender, o outro vai ficar com dúvida, o outro não vai nem entender o que você está falando, porque as pessoas têm formas diferentes de entender, formas diferentes de ver o mundo, formas diferentes de ouvir e de sentir. Perfeito. Pô, mas eu vou ter que me comunicar com cada um de uma maneira diferente. Vai. Se você quiser ter sucesso na sua comunicação, vai. Você não sabe o que acontece, voltando à metáfora do alvo? É a mesma coisa de que eu atirar num alvo e eu errar e pôr a culpa no alvo. Pô, eu errei porque esse alvo... Culpa na bala, né? Então eu vou pôr a culpa no alvo do tiro que eu dei errado, entendeu? Sim, perfeito. Faz todo sentido isso aí, cara. Então a comunicação ela tem que ser assertiva. A comunicação ela parte sempre do comunicador pro comunicado. Não adianta eu disparo aqui, vou pôr, meu disparo saiu errado, mas eu ponho a culpa no alvo. Esse alvo que tinha que vir mais para cá. Mas não faz sentido, isso né? que você tá falando faz todo sentido para mim, porque assim, ó, você falou do quanto que é importante, né, esse como você falou, como foi importante para mim, certamente vai ser importante para os outros, por isso que você quer compartilhar e você vem compartilhando isso. Cara, toda empresa que eu chego para fazer um atendimento ali, muitas vezes o que a gente, nos primeiros atendimentos, nas primeiras reuniões, a gente percebe que falta essa questão da liderança. Porque a maioria das vezes o empresário, o empreendedor, ele começa a reclamar do time. Ah, mas a minha empresa está com dívida, mas porque o meu time não ajuda, os funcionários não são bons, eu falo e ninguém me ouve. Eu tô cansado eu tenho que pegar tudo para mim porque ninguém consegue me ajudar. Quer dizer, tá faltando ele ser líder ao invés de ele ser chefe, né? E aí ele tá botando culpa no alvo. Ah, o alvo que tá torto ali, que não acertou a bala. E aí é bem isso que você tá falando. Então, fazer essa primeira reflexão e entender que a responsabilidade é sua é o primeiro ponto que o cara pode mudar. Legal, cara. Que mais? Ainda quando o cliente fala, ele é sincero para falar isso, ó, que ainda fica fácil de pegar os caminhos, né? Sim, exatamente. Existem técnicas para isso e tal, e a vivência, né, de coach vai possibilitando isso cada dia mais. Sim. Você vai ficando mais sensível a várias questões. A gente acaba aprendendo com o coach também. Com certeza. E aí fica fácil de fazer. O duro é quando o cara ainda se trava ali e tal, ainda você tem que fazer um exercíciozinho um pouco maior para descobrir qual que é o gap, né? Sim, perfeito. Ele reconhecer, né, ali alguns pontos, legal. E que mais? Então, beleza, o primeiro ponto ali é a comunicação. E aí, seguindo aí dentro das características... A comunicação, eu acho que é o ponto-chave, é o elo de ligação, né? Tá. Entre o líder e os liderados. E a liderança... Você pode pesquisar vários conceitos de liderança, você vai ter aí vários, né? Se você digitar aí no Google, liderança, o conceito de liderança, tá lá, a arte de influenciar positivamente em pessoas para que elas se desenvolvam, se tornem melhores e também se desenvolvam como líderes e tal. E esses dias alguém me falou uma coisa, e eu uso muito isso como uma chave assim nas palestras, que a liderança, ela é como a beleza. Ela é fácil de ser notada e difícil de ser explicada. Legal. Eu achei top isso, tanto que eu gravei essa frase e falei, nossa, cara, é isso mesmo. É assim, muito difícil de você explicar, mas é muito fácil de ser notado. Você percebe nos grupos. E quando eu falo em grupos, eu não falo só de pessoas no reino animal ou mesmo entre os humanos. Tal. Quem observa aquele grupo de fora, quem pode ver isso de forma desassociada, você percebe de cara quem é o líder. Você percebe que a liderança ela é calçada em atitudes. Né? Atitudes. E aí vem aquelas questões da liderança por direito, né? Porque eu tenho esse cargo, eu fui nomeado chefe, então eu que mando e tal. Mas aí você vê alguém ali que está hierarquicamente abaixo que tem muito mais atitude, e isso fica muito claro. E às vezes, né, no mundo corporativo, isso causa lá problemas de ego também, né? Sim.
Mas é um negócio que é muito louco. Eu ouvi uma vez, eu não lembro quem falou isso pra mim, mas que era assim, ó. A liderança, ela sempre vai existir. E quem tá no direito, né, de líder, se ele não executa a liderança, gera um vácuo. E aí alguém vai ocupar esse espaço. Porque alguém precisa liderar em qualquer lugar. Então vamos supor, se eu tô aqui nesse ambiente, eu tenho que ser o líder, mas eu não tenho essa atitude, eu recuo, vai gerar um espaço. E aí alguém vai tomar esse espaço, alguém vai mandar por mim. Porque precisa ter uma postura ali, porque as pessoas buscam esse tipo de direção, né? É difícil você ver alguém que tem a sua autodireção ali, que ele consegue se corrigir a todo tempo. Então, o líder de si mesmo. Exatamente. O líder de si mesmo. Tem uns rascunhos, uns ensaios de liderança, que pode ser aí talvez o próximo livro aí que está no forno. Legal. Eu não escrevi nada a respeito disso, do líder de si mesmo. Mas eu fico pensando assim, né? Eu falei, você quer ver como é que tá a tua liderança? Faz uma dieta. Faz um propósito, faz um reprograme lá, que nem você me disse. Aí você vê como é que tá a tua liderança. Porque se você for um bom líder com você, provavelmente isso vai estar sendo refletido para fora de você também. Caraca. Se você tropeça um pouquinho, você vai tropeçar um pouquinho lá. Agora, você desanda na tua própria, nos teus altos cuidados, provavelmente a tua liderança ali também é ruim. É um reflexo daquilo que acontece com você. Você é líder de você mesmo? Até que ponto? Qual que é a sua nota de 0 a 10 para a tua liderança interna? Perfeito. Isso é algo que você pode observar sinceramente, sem compartilhar com ninguém. Está num trabalho de coaching, numa provocação claro. Disso do coaching para o coach. Como é que está a tua liderança de você mesmo? Não aquilo como você tem que aparecer, né? Aquele personagem, não é aquele personagem que muitas vezes nós, por vezes aí, temos que nos blindar muitas vezes. Isso também é estudado lá no Enneagrama, lembra lá? Sim. Mas assim, veja como é que está a tua liderança interna. Vai ser um espelho daquilo que você está fazendo no meio corporativo, na tua família, no teu grupo social. Perfeito. Cara, isso é um negócio que você tá trazendo que é incrível. Primeiro, a liderança começa então com a própria pessoa. Ela com ela mesma, para depois ela conseguir desenvolver isso com outros. Porque, pelo que você está me dizendo, então, eu não consigo sustentar algumas atitudes se eu não tenho base, né? E essa base quem fornece é a própria pessoa. Aí você vai entrar numa questão que chama congruência. Perfeito. Fala mais. Você consegue... Isso eu estou dizendo assim você porque é o seguinte, perguntando para si próprio, né? Vamos dizer, para mim, falar, e aí, Adalberto? Você consegue ser aquilo que você fala? Você consegue ser aquilo que você mostra para sua equipe? Quem você é? Você sabe, quando você tem aquele diálogo interno de você com você mesmo, você fala, puta, cara. Podem vir algumas respostas. E se não houver congruência, você vai conseguir manter essa imagem durante até um certo ponto, mas chega uma hora que não se sustenta, vai roer e aí quem está próximo de você vai perceber que é uma farsa. Você não é aquilo que fala, você não é aquilo que prega. E aí, isso pode ser perigosíssimo para a liderança. Com certeza. Porque a questão que faz o líder ter resultado é a confiança. Exatamente, confiança. Se o liderado não confia naquele que está na frente, o trem ali começa a perder, o vagão começa a espaçar, né? Começa. Entendi, que legal. Começa a espaçar e muito. E muito. E como é que o cara pode... tem algumas coisas práticas assim que a pessoa pode se auto-questionar ou começar a implementar? Por exemplo, quem está assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente... pensa assim, beleza, eu quero me tornar um líder melhor. Quais são as pequenas coisas que eu posso começar a colocar em prática para que isso seja notado, como você falou, né? Que as pessoas começam a perceber isso no dia a dia. Você tem alguns pontos aí que você pode compartilhar, cara? Bom, Márcio, eu não esperava que você fosse me perguntar isso daí, mas eu adorei a pergunta. Que bom, cara. Quem pode ser líder? Isso. Quem é que pode ser líder? O cara já nasce com uma estrela na testa, ou ele pode desenvolver isso
de uma maneira didática, de uma maneira acadêmica. Você parou para pensar nisso? E eu vou dizer que a resposta é bem simples. É bem simples, não tem nada de complexo nisso. Tem uns caras que realmente nascem com essa estrela na testa e a gente tem que estudar eles. Existem líderes assim, principalmente no meio esportivo, se você observar, tem uns caras que são magníficos. Do jeito deles, uns mais calmos, outros mais exaltados, mas são líderes assim que você fala, caramba! São pessoas que nascem com esse dom. Então, beleza, essa é uma parte. Um ponto, ok. Mas será que quem não nasce com esse dom pode desenvolver liderança? É óbvio que pode. E eu vou explicar por quê, voltando no mesmo ponto de onde a gente começou. Muitas vezes a pessoa se destaca no trabalho, isso faz com que ela seja promovida tal, e você já deve ter deparado com isso. O cara é chão de fábrica, mas é um puta no cara bom, ele vai subindo, ele pegou um cargo de liderança, desgraça a carreira dele. Perfeito. Já percebeu isso? Sim. Por quê? Porque ele não procurou ou não teve a oportunidade de estudar isso, de se dedicar a isso, porque existem ferramentas, né? Existem ferramentas, como eu busquei. Perfeito. Como eu busquei. Eu já tinha essa questão da liderança nata, mas não era plena. Se eu ficasse me enganando, me iludindo com isso, eu ia continuar ali tomando, ora, decisões desastrosas, ora eu me omitindo, que era o pior, e ora acertando. Uma loteria. O que acontece? Você tem sim condição de se desenvolver e adquirir ferramentas. Como eu adquiri, como você adquiriu e adquire até hoje. Você é um buscador. Sim. Eu sei que você estuda isso até hoje e se desenvolve dessa maneira. E as ferramentas, como um lutador de MMA. Legal, legal. Pode ver. Voltando ao início. Sabe por que essas ferramentas são necessárias? Esse estudo, essa pesquisa, esse aperfeiçoamento é necessário? Vamos voltar lá naquele líder nato que eu falei para você que nasce com a estrela na cabeça? Esse cara, se ele também não estudar, ele pode se tornar um daqueles líderes autoritários. O excesso, né? O excesso. Porque ele sempre deu certo. Então é o seguinte, meu, quem manda aqui sou eu. Aquela frase do chefe, não é de líder. Quando você ouvir isso daí, cara... Tem uma frase da Margaret Thatcher que eu acho muito, muito interessante na questão de liderança, que ela fala que ser líder é como ser uma mulher. Se você tiver que falar para os outros que você é, cara, é porque você não é. Entendi. Perfeito. Eu acho são frases assim que eu tenho já desde o começo das palestras, tal, e eu guardo isso para exemplos, mas é verdade. Quando o cara te fala, viu, eu sou teu chefe, quem manda aqui sou eu. Pô, cara, alerta vermelho, acende, procura um outro mentor, procura uma outra liderança. Esse cara não vai... Você não tá desenvolvendo. Não vai. Você vai ficar empatado nisso. Então, quem é que pode ser líder? Quem tem o dom, que deve trabalhar, ele deve lapidar, essa é a palavra, lapidar essa liderança. E quem não tem o dom, ele pode desenvolver, sim. Ele pode desenvolver isso. Eu já fiz já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com alguns clientes. Legal. Que tinham cargos excelentes dentro de empresas grandes, de multinacionais. E havia sempre um problema. Tinha passado em uma empresa, outra. O problema era sempre o mesmo. Na hora de mobilizar a equipe e dar resultado, não conseguia fazer isso. Não só isso, esse coaching especial, ele não sabia que ele era talentoso demais. E aí ele acabava fazendo sombra pro líder lá e não percebia isso. Eu falava, pô, mas eu sempre me dediquei, tá? É o terceiro emprego que eu tenho a cabeça cortada. E o duro, sabe o que é o mais difícil de ser coach, mas você já deve ter percebido isso? O coaching, ele não fala como um mentor, ele não dá dica, ele tem que deixar o cara descobrir. Você vai fazendo as perguntas para levar. E eu já tinha percebido, talvez na segunda ou terceira sessão, eu falei, nossa. Tá aqui. Mas a gente não pode falar. Sim.
E aí foram várias sessões, acho que passaram de 10 sessões e tal, isso aquilo até cair a ficha. Hoje essa pessoa ela é plena Que no legal. trabalho que ela desenvolveu, mas olha que coisa. O cara precisou se fazer aquele mergulho para conseguir se enxergar de uma forma que ele pudesse entender ali o ponto que ele estava falhando ou excedendo ali algumas coisas. Excedendo, ele não via que ele era bom demais. E aí ele acabava deixando isso transparecer, pô, ele acabava sendo uma ameaça para quem estava no cargo acima dele. E detalhe, era uma pessoa assim, muito evoluída em espiritualidade, assim, que ela essa pessoa, ela não almejava o cargo, nem passava pela cabeça dela derrubar algum. Portanto que foi difícil dela chegar. Não sei, Entendi, porque como não era um negócio que era dentro dela, assim, de fazer isso com os outros, né? Tipo, beleza, vou cortar quem tá subindo aqui. Mas você entende que o cara que tá acima dele não era um líder, talvez, por ter esse tipo de pensamento? Tipo, o cara tá crescendo demais, vai colocar uma sombra em mim, então tem que cortar ele. Você já parou pra pensar com esse outro prisma? Eu não tinha parado para pensar, a gente procura não tecer julgamentos, ainda mais de quem não tá sentado ali fazendo coaching com a gente, né? Eu falei, mas tem esse lado. Claro que pode ser que o cara que mandou embora teve outras justificativas e tal, mas eu vejo que talvez... O ego é algo complicado, né? De se lidar, mas provavelmente o medo deve ter vindo ali, o ego, a vaidade, etc. Lidar com a vaidade. Sim. Tipo 3 do Enneagrama, lidar com a vaidade. Sim, com certeza, com certeza. Legal. Cara, e como é que o líder hoje, ele está atrelado a resultados? Então, você estudar, buscar se desenvolver em liderança, o quanto que isso melhora os resultados? Como é que você consegue perceber isso aí? Isso é uma máxima. Agora eu não lembro... Poxa, tem alguém bem famoso que falou isso, eu não lembro se é Henry Ford e tal. Eu não consigo me prender a autores assim, mas eu ouvi alguma coisa aí nesse sentido que fez assim, que abriu um leque para mim. E líderes, eles não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas. E elas trazem resultados. Perfeito, legal. Eu ouvi essa frase e eu falei, nossa, esse é o sentido do verdadeiro líder. Não é? Porque tem o líder, eu às vezes eu encerro até as palestras falando isso, né? Que o líder, se ele percorrer todos os caminhos, ele passou por montanhas, por tempestades, por fogo, por testes, etc. E ele chegou lá na frente e ele atingiu o objetivo dele. Se ele olhar para trás e não tiver ninguém com ele, ele não é um líder verdadeiro. Legal. O líder é o que conduz a equipe, por isso chamam-se seguidores, né? Você não tem colaboradores quando você tem uma liderança verdadeira. Legal. E se ele não tiver ninguém com ele, ele atingiu o objetivo dele sozinho. E aí? O que você vai fazer sozinho? Quem somos nós sozinhos? Não, né? E principalmente no mundo de hoje, né? Que assim, a gente... quanto mais... por isso que eu vejo que é tão importante esse tipo de trabalho de desenvolver liderança, porque no mundo onde todo mundo está na internet, no meio digital... e se fala de conexão, né? Tô aqui no aplicativo, tenho quantos amigos, seguidores, mas na prática é que a gente se desconecta cada vez mais das pessoas. E aquele que consegue conectar as pessoas no dia a dia, então empresários que reclamam do time, que não conseguem ter um contato bem com o cliente, ele começa a ficar para trás, porque quem tem esse trabalho de fazer uma boa experiência, seja numa venda, ter o time ali prosperando e fazendo o time crescer, ele vai conseguir liderar mais, que é a questão que eu vejo de o cara inspirar outras pessoas, né? Uma das características aí de alguns líderes, né? De o cara... eu não vou seguir você porque você manda em mim. Eu vou seguir você porque você é congruente, você se comunica bem comigo e eu quero te acompanhar. Então esse também é o grande ponto aí, por isso que é tão importante essa característica, né? Trabalhar as lideranças aí. E tem alguns estilos, um exemplo, dentro do mundo aí da liderança,
é um jeito só que dá certo? Como é que você aborda isso aí? Então, dentro dos trabalhos que você vem fazendo, tem como ter vários estilos, um estilo que é mais factível para o meu perfil? Como é que você vê isso? Sim, antes da gente entrar nessa questão dos estilos de liderança, que é uma parte bacana da minha palestra, essa parte dos estilos é algo que chama atenção, né, que interessa. Mas você estava dizendo da capacidade agregadora do líder no meio corporativo, que às vezes não consegue agregar, etc. e tal. Ô, Márcio, existe uma pesquisa, depois dá uma olhadinha melhor nisso, que a maior parte um grande número, assim, é um percentual grande, então eu não vou lembrar agora aqui detalhadamente, mas das demissões das empresas, uma grande parte disso é devido ao tratamento da liderança, não é nem atrelado a salário, Perfeito. não é atrelado a condições da empresa, vantagens, aquelas coisas, convênio, etc. É o ambiente. E quem é o responsável pelo ambiente é o líder. A empresa, a seção, a turma, qualquer grupo, ele tem a cara do líder dele. Ele tem a cara do líder. A maior parte eles usam assim, que o cara, ele se demite do líder, ele não se demite da marca, da empresa. Perfeito. Ele se demite do líder. Cara, você tá falando um negócio que pra mim faz todo sentido, que nem eu trabalhei em banco. E aí dentro do banco lá tem, sei lá, 100 mil funcionários, e aí você tem gente dentro de um banco defendendo a bandeira, falando, nossa, cara, é maravilhoso trabalhar aqui. E aí às vezes o cara do lado, você vai conversar com ele, o cara fala, meu, aqui é uma merda. Tipo assim, não consigo viver aqui, por conta que às vezes é como o cara enxerga quem tá liderando. Às vezes, que nem eu tenho amigos que ainda trabalham dentro das agências e tal. Cara, é muito louco. Tem vezes que você chega pro cara assim, sei lá, hoje, conversa com ele, o cara fala, nossa, meu, tá ruim, tá difícil, o banco tá cada vez pior. Aí o cara é transferido de agência, você conversa com o cara depois, 6 meses, 1 ano depois, e aí, como é que tá? O cara, nossa, meu, que legal, velho, o banco tá cheio de oportunidade, o cara aqui que tá me gerenciando, o cara é top, o cara me entende, o cara vai comigo. E aí você fala, meu, mas era o mesmo cara, dentro da mesma empresa. Como é que ele tem dois depoimentos tão diferentes assim? Por causa das pessoas, por conta do líder. Pessoas. Que legal, cara. Então, tudo que você tá falando, eu concordo plenamente aí com você. Incrível. Para que serve o líder se ele não tiver a capacidade de influenciar? E eu me deparo com coisas assim, líderes reclamando da empresa. Cara, você já parou para pensar nisso? O quanto isso é destruidor. Sim. Da tua própria imagem, da tua própria imagem como pessoa e como profissional? Eu estou reclamando da empresa que eu estou empregado, que está pagando meu salário, a empresa é uma merda. Então o que eu sou? Eu estou misturado com essa merda, então? É isso? Eu represento essa merda. Olha que legal. Cara, caramba, perfeito. Pô, cara, é incrível, mas é um vício, né? A reclamação é um vício, né? E, poxa, eu acho que é um dos piores. Eu acho que a reclamação é o que supera, porque ela traz algo para baixo. Tem uma partinha que eu uso sobre isso daí, que o líder, isso ele não tem o direito de trazer a equipe para baixo. Eu uso aquela hienazinha lá, o Hard. Não, o desenho Lip Hard. Sim. Ó céus, ó vida. Isso é antigaço, né? Só quem for da geração X aí mesmo, porque exatamente. Pra frente vai ser difícil. Sim. Mas era um leão super positivo, acho que um tipo 7, assim, no Enneagrama, né? Sim. E o Hard, cara, era aquele ó dia, ó céus, ó vida, ó azar. Isso daí é o tipo do líder desmotivador. Perfeito, concordo. E se ele é desmotivador, ele não é líder. Ou, sei lá, ele vai liderar um negócio profundo, aí não sei, cara, não consigo explicar. Seria algo assim... trágico. Voltando a falar de motivação, pegando um gancho nisso de motivação, antes de falar aí dos estilos, o líder, quando ele tem assim várias ferramentas, que ele adquire ferramentas, ele vai começar a entender a equipe. E aí ele pega
aquela questão de motivação. Você lembra disso? Motivação extrínseca, motivação intrínseca. As motivações externas, que são bem interessantes também, né? Sim. E que é o salário, é o convênio médico, né? É uma promoção, né? E o líder mais perspicaz, ele acaba conhecendo bem a equipe dele, conhecendo cada um da equipe dele, se comunicando assertivamente, de forma customizada com cada um da equipe, ele vai descobrir as motivações intrínsecas, ou seja, são aqueles motivos internos da pessoa, aqueles motivos pessoais da pessoa que colocam ela para frente. E aí, quando o líder consegue agregar, juntar as questões da empresa, os propósitos, os motivos que a empresa tem de seguir em frente e agregar isso, fazer isso correr paralelamente com a motivação intrínseca da pessoa. Aí não tem pra ninguém. Aí, meu amigo, aí ninguém segura. Aí eu acho que a liderança plena mesmo, você atinge nisso. Ou seja, os motivos da empresa estão alinhados, existe um alinhamento, essa é a palavra, com os meus motivos. Legal. A empresa, eu tenho aqui como meus ideais, os mesmos ideais da empresa. Poxa, faz sentido para mim trabalhar aqui. Aí você tem funcionários defensores da marca, né? O cara que veste a camisa, Que né? veste a camisa da empresa. É isso, eu concordo Porque com ele isso. se identifica com os propósitos. Lembra lá dos níveis neurológicos, cara? Isso é uma ferramenta Maravilhosa. maravilhosa. Né? Maravilhosa. Porque você consegue entender o que está errado também. Sim. E aí, a partir do momento que você detecta o problema, não é pôr um problema para debaixo do tapete. Você detectou o problema, reconheceu que existe um problema, e aí você pode trabalhar ele. Porque se você ignorar ele, passar por cima, você não vai Você está conseguir. falando isso e eu uso a pirâmide dos níveis neurológicos, tanto nas consultorias como dentro da minha empresa, que principalmente um ponto que eu acho importante, que é os ideais que você está trazendo, que eu traduzo isso para valores. Porque o que dá pau dentro de um relacionamento é sempre quando diverge valores. Um exemplo, eu dou um exemplo brincando. Se você namora alguém ou é casado com alguém, você gosta de ir pra balada, sua esposa ou seu parceiro gosta de ficar em casa, assistindo Netflix, uma hora vai dar pau, porque se for muito importante um valor pessoal para um tá na balada e o outro tá em casa, ou quando um estiver na balada, o outro vai estar insatisfeito, ou quando estiver em casa, ou pode dar algo pior, que é um fazer escondido do outro. Então, quando a gente alinha os valores, isso é importante para você, então eu estou disposto a entender e compartilhar isso. E na empresa é a mesma coisa, que às vezes os valores, um tá querendo performance, o outro tá querendo só o dinheiro. Um tá querendo qualidade, o outro tá querendo... Então, quando você não conecta essas vontades, né, você tende a ter uma rotatividade muito grande de funcionário. Uma vez eu cheguei numa consultoria, comecei a conversar com o cara, e o cliente assim, porque os meus funcionários chegam lá e tá quebrando as máquinas e reclamando. Aí eu falei assim, tá, mas... E ele falou o nome não falou o nome do cara, ele falou aqueles caras lá. Aí eu falei, você sabe o nome dos seus funcionários? Tipo, era uma produção, né? Então tinha vários funcionários ali. Você Ele sabe falou, quem é o funcionário? Não. Aí eu falei, quando você chega, você dá bom dia pro seu funcionário? Ele, eu não, já chego, já passo lá e vou pra minha sala. Eu falei, cara, é óbvio que o cara vai quebrar as suas peças. Claro que o cara vai trabalhar pouco. Porque o cara olha pra você, ele quer que você se dane. Ele quer que você tropece e quebre o pé, ele quer que você bata o carro. espelho. Ele quer que você se dê mal, porque você não tem a empatia com o cara. O cara tá trabalhando pra você. Ele tá te ajudando a chegar no objetivo que você quis como empresário. E aí, sabe como melhorou essa questão? Ele começou a cumprimentar os caras. Óbvio, é coisa idiota. Você fala, não é possível que uma pessoa não faça isso. Ele começou a cumprimentar os funcionários. Começou a chamar os caras pra... Assim, os melhores, ele começou a pagar almoço. Começou a chamar pelo nome. Começou a ser mais próximo dos funcionários. Cara, melhorou 40% a produtividade dele.
E o pequenas ambiente? ações. E o ambiente, obviamente, a empresa ela foi virando, assim, ó, porque as pessoas começaram a fazer mais. Tá quase ali na base dos níveis neurológicos, É. né? Então como é que você vai ter algo bom para cima aí se embaixo lá O ambiente ambiente quase na base não, é a ambiente é a base. É a base. base, É a exatamente. base dos níveis neurológicos. Tá, se aquilo ali não tiver firme, como é que você vai construir uma casa em cima de um negócio mole, meu amigo? Exatamente. É óbvio, hoje, né, pra gente. Sim, e aí que pra parece, ele depois ficou. Aí ele falou, nossa, era só isso. Eu falei, cara. Porque ele falava, meu, mas os caras querem aumento. Eu falei, não é aumento. Claro que se você der essa motivação externa, né, que você falou, ajuda. Mas não é isso. É a pessoa se sentir participante do negócio. Senso de pertencimento é muito importante pro ser humano. senso de pertencimento, perfeito, Márcio. Então, assim, é um ponto que eu vejo que, e às vezes a empresa, o empresário, ele se desconecta, o líder ou o gestor, ele vai se desconectando e falar, é meu clubinho aqui e você fica fora da minha casinha aqui. E, na verdade, ele tem que colocar pra dentro, né? Pra pessoa produzir junto. Cara, e aí, como é que, vamos pros estilos de gestão, é isso? Estilos de liderança. Liderança, perdão. A questão, só batendo na questão dos valores ali, Sim, ele sim. tá numa posição já no meio Da pirâmide. da pirâmide ali para cima, subindo. Isso. Olha só, a questão de valores. Você fala valores, tal, isso, aquilo. O porquê qual a importância de identificar valores? Os seus valores ou os valores da empresa. Por quê? Nota o seguinte. Cada vez que você tomar uma decisão que vai contra os seus valores, vai rolar um estresse. Nota isso. Perfeito. Cada Faz vez que sentido. você tomar uma decisão que não tiver de acordo com aqueles valores que você identifica, tem um exercício tal para isso daí. Eu nunca tinha entendido bem qual que era essa dinâmica, mas depois na prática isso me veio. E aí, marca isso. Por que é tão importante assim falar de valores, identificar valores, compartilhar valores, deixar claro quais são os seus valores, quais que são os valores da empresa. Eu acho super legal as empresas que tem lá, qual que é a missão, tal. Você já viu? Essa empresa tem essa placa, quem somos. Cara, perfeito. Perfeito isso. Diz que tenha sido feito de uma maneira Executado, né? Não se colocar no quadro. que seja sincero aquilo. Sim. Mas cada vez que se toma uma decisão contrária àquilo que você considera um valor, vai rolar um estresse. Vai rolar um problema, você vai ficar arrependido, você vai ficar incomodado, você não vai ficar tranquilo. Faz todo sentido. Os estilos de liderança tem muitas coisas na literatura a respeito disso daí. Tem classificações assim maravilhosas. Eu gosto de usar poucas ali para me fazer entender nas palestras, né? Então, eu tenho aquele líder autoritário, né? Que é um dinossaurozinho que aparece lá na hora do slide. Eu costumo falar que as pessoas estão vendo ali, estão vendo um dinossauro, né? Mas eu tive tanto problema com isso que eu não vejo dinossauro, eu vejo uma pessoa ali. Eu tive até vontade de pôr a foto dela ali no lugar. Sim. Mas eu não faço isso por uma questão Claro. de gerar algum direito autoral ainda, né? Para a Sim. pessoa. Esse líder autoritário tem aquela liderança mais liberal, né? Que é aquele líder mais tranquilo, mas que deixa rolar, deixa correr. Tem aquela liderança que é mais assim, mais conservadora, né? Que não é tão liberal. Tem o líder democrático, que é aquele que gosta de ouvir todo mundo. Enfim, tem uma série de classificações aí de líder. Conciliador. Essa era a palavra que eu estava querendo lembrar. Me fugiu aqui agora. O líder conciliador, ele me parece muito assim com aquele líder tipo 9, assim, no Enneagrama. Para quem tem uma vivência no Enneagrama aí sabe o que eu tô falando. Eu costumo apelidar ele de líder bombeiro, né? Porque ele não pode ver um incêndio que ele quer apagar aquilo e ele fica triste, ele sofre quando tem alguma divergência ali ele vai meio, apaziguando ali, né? Cara, e ele sofre com isso, ele tenta... Nossa...
O democrático, ele já gosta de ouvir todo mundo, ouvir todas as opiniões. E tem o líder autoritário, que é aquele que eu falo que é o chefe, né? Que é o dinossauro lá, tal. Manda quem... Como que é a frase? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Exatamente. E ele é o cara assim. E aí, vem lá, quando a gente está falando de estilos de liderança, você já vê assim aquele balãozinho, né, na cabeça das pessoas, né, no meio da palestra. Pensa, mas qual que seria o melhor estilo, né? Eu tava pensando nisso agora aqui. Tava na minha cabeça aqui, mas qual que é o ideal, vamos dizer assim, né? O ideal é a liderança situacional. E eu já vou chegar nisso daí. Vai depender muito do momento, vai depender muito do que está acontecendo na empresa e principalmente, marca isso, principalmente do desenvolvimento, da maturidade ou imaturidade da equipe que ele lidera. Perfeito. Quer Incrível. ver uma coisa? Uma equipe autogerenciável, que acho que é o sonho de qualquer empresário. De qualquer empresário. A equipe autogerenciável. Vai adiantar. Eu esqueci do perfeccionista. Tá, legal. Eu esqueci do perfeccionista. Acho que eu sei por que eu esqueci. Porque tem um teste, né, pra isso daí. E eu achava que eu era o cara, né? Aí quando eu fiz o teste lá, eu me vi como um líder perfeccionista, eu fiquei decepcionado. Eu fechei o livro e falei, pô... Não é pra mim. Pô, que tristeza, porque eu detesto pessoas perfeccionistas. Olha o espelho. Eu sempre tive dificuldade de lidar com pessoas perfeccionistas, com líderes perfeccionistas. Aí por quê, né? Exatamente. E aí eu descobri que eu sou um desses caras aí. Mas voltando lá à nossa equipe autogerenciável, imagina você adotar um estilo de liderança perfeccionista. Você destrói a equipe. Eles não precisam daquele monte de pitaco, isso enche o saco. Você saiba reconhecer que a tua equipe é boa. E se tiver alguma coisa para corrigir, saiba como falar. Mas não faz o menor sentido ser perfeccionista com alguém que sabe o que faz. É isso aí. Tem uma frase, eu acho que é do Henry Ford, que fala, não faz o menor sentido você contratar os melhores para dizer a eles o que tem que fazer. Por que você vai contratar os melhores? Vamos imaginar ao contrário, você tem uma equipe em desenvolvimento. Imagina só, uma equipe em desenvolvimento. Vai funcionar você ser liberal com essa equipe? Não. Entende? Então vai tudo do momento, vai tudo da equipe. Não vai adiantar, cara. Você vai falir. Você vai cair, cara. Você vai perder a liderança. Provavelmente você vai perder o emprego, né? Sim, faz todo sentido isso. E esse ponto que você trouxe é muito legal, cara, porque assim, a gente vê muito na internet, pessoas dizendo ali, o perfeito é isso, né? Ou, melhor, nem vou usar essa palavra, mas o jeito certo de liderar é esse. Você tem que ser uma pessoa que faz isso, 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 isso. Só que se você não entende o contexto, você tem dificuldade com isso, né, cara? Porque, às vezes, é essa questão, nem sempre o time tá preparado, né? Porque eu vejo muito empresário, assim, que fala... eu tenho... Pô, mas o cara tá lá, por que o cara não faz o trabalho dele? Por que ele não desenvolve? É só fazer o trabalho. E às vezes o cara não tá pronto, você não preparou, cara. Ninguém nasceu pronto, né? Então, ninguém é uma cópia também sua. Então, você tem que entender que o cara que tá sendo liderado ali, ele precisa de ferramenta, de treino, de suporte, né? Eu vou bater nesse ponto quando a gente falar um pouquinho mais à frente sobre liderança situacional, que é isso que eu estou dizendo. Se você tem uma equipe... Aí que tá. O estilo da liderança. Lembra que você falou qual que é o melhor? O líder camaleão. Lembra do lutador de MMA? Uhum. É isso. Cara, se eu usar uma chave de jiu-jitsu aqui, não vai funcionar com esse cara. Eu sou bom de jiu-jitsu, mas eu preciso saber um pouquinho de Muay Thai também. Eu preciso bater, né? Não adianta eu só dar chave. Não, esse daqui se eu levar para o chão, por uma luta mais aqui, é isso. É adquirir várias ferramentas. Então, o melhor líder é aquele líder situacional, é o líder que se adapta àquela realidade. Vai adiantar ele ser autoritário ou perfeccionista com uma equipe adulta?
uma equipe madura profissionalmente, Ele vai perder. ele vai destruir a equipe, ele vai desmotivar. Agora, se nós imaginarmos ao contrário, uma equipe em desenvolvimento, uma equipe que necessita de treinamento, de orientação, de apoio para crescer, não vai funcionar. Uma equipe em conflito. Vai adiantar você como líder adotar um estilo democrático? Não vai rolar. Vai gerar o caos na empresa ali. E aí eu vou dizer o seguinte, tem hora que você tem que pegar aquele dinossaurozinho, tirar ele do baú, tira um pouco a poeira dele lá do baú e põe ele na mesa. Pô, mas você está dizendo que em determinados momentos tem que ser autoritário? Tem. Em determinados momentos, sim. Principalmente quando você usou todos os recursos para se comunicar. Você sabe que foi, pô, cara, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, tá bom, é minha tal, mas eu fiz, treinei e tal, não deu certo. Você vai ter que ser autoritário, se for necessário, vai ter que comer a cabeça de alguém. Perfeito. Tudo bem, Concordo. depois, quando tudo isso passar, aí você devolve o dinossaurinho lá pra dentro do baú, tranca ele ali, agradece, mas deixa aí. Cara, eu concordo com você. E eu vejo que isso é um ponto que muito empresário tem medo disso. Aquele que não é natural, que é o dinossauro natural, cara, tipo, ele sempre vai marretar ali a pessoa, ele já vai sempre nessa parte de eu mando. Quem não tem esse perfil, morre de medo de ser assim. E aí a empresa, sabe aquela liderança frouxa? Porque ele pode até... Borracha fraca, né? Ele vai até um ponto, mas na hora que ele precisa bater na mesa e falar assim, cara, tá errado. Ele não vai, entendeu? Eu lembro de um exemplo uma vez no banco, que tipo assim, ó, precisava chegar na pessoa e falar, viu, tá errado, você tá fazendo isso, não, ó, se você não tiver uma postura até assim, a gente vai ser obrigado a fazer algum ajuste. E aí, o gerente chamou, falou, ó, eu vou chamar você junto pra dar uma comida de rabo aqui em todo mundo, mas não é pra você, é pra aquele cara. Aí beleza, a pessoa chamou lá, a gente entrou na sala, eu já sabendo que não era pra mim, porque eu tinha resultado, eu conseguia. E aí a pessoa marretou. Beleza, acabou a reunião, ela foi embora, o cara olhou pra mim e falou, cara, que estranho, né? Tipo, o cara não entendeu que era pra ele. Tipo, no máximo ele tava assim, nossa, Márcio, você tá perdido, hein? Você tá numa situação difícil. Porque o cara não entendeu, porque não teve a questão de chamar no 1 a 1 e falar assim, olha, ou você muda ou você tá fora. Você melhora isso. Então, por quê? Porque a pessoa tinha receio do que o outro vai achar. Será que eu vou ser abusivo na comunicação? Na abordagem. Então ela não quis se policiar dentro dela. Tipo, peraí. Então deixa eu entender como eu vou falar, mas eu preciso falar. E a pessoa tem medo muitas vezes. Não sei se você, dentro dos seus trabalhos, você percebe isso também. Eu concordo comigo. Cara, tem um autor aí, costumo seguir ele é um cara que fala bastante de liderança. Ele diz o seguinte, que o sucesso da sua liderança está intimamente ligado à sua disposição para ter assuntos desagradáveis com seus liderados. Se a partir do momento que você se esquiva dessa necessidade de ter conversas desagradáveis, a sua liderança está em xeque. Legal. Eu vou complementar o que você está falando com aquela frase, né? Você tem como gestor, como dono do negócio, como líder, vou pegar aqui a frase, você tem que levar em consideração mais ser respeitado do que ser amado. Que algumas vezes você vai ter que... você vai dar uma chegada junto ali que o cara pode, naquele momento, não gostar. Mas lá na frente ele vai te respeitar. Ele vai entender. Legal, o Adalberto me chegou aqui, falou que eu precisava ouvir. Mesmo que não seja na hora, mas daqui, sei lá, eu lembro assim, ó, que na época do banco, que eu me desenvolvi muito lá dentro, cara, eu era bem maturo. E aí muitas vezes alguém me dava uma chamada junto ali e eu ficava puto, reclamava, saía assim, nossa, não acredito que empresa... Só que hoje eu olho pra trás e falo, caramba, se não fosse aquela pessoa ter feito uma puxada de orelha ali, eu não teria evoluído. Hoje eu replico o que o cara fez. Hoje eu replico o que o cara fez. Pode deixar. Então, assim, e aí eu respeito. Eu falo, pô, que legal, esse cara me ajudou.
Porque se ele tivesse passado a mão na minha cabeça, talvez eu estivesse sendo imaturo até agora naquele ponto. E aí eu tinha um chefe que falava assim, ó, doença ruim, remédio ruim. Poxa, essa frase eu compartilho ela sempre. Então quando dava Sempre. pau assim, ó, tem que ir lá falar com a pessoa. Aí eu falava, mas sério que a gente vai falar com ele? Vai, doença ruim, remédio ruim, chama ele aqui. Porque não adianta você com uma doença ruim tomar um anador ali pra dor de cabeça. Você né? imagina pra quem tem uma personalidade. Vamos lá pra dentro da mandala, né? Do Enneagrama. Quem tem um estilo, uma personalidade mais conciliadora, mais mãezona, assim, pô, é difícil. Sim. Tem uns caras que não, né? Tem uns caras que. São mais práticos, né? Já chega lá e... que até gosta, né? Sim, exatamente. Mas e tem que trabalhar isso também, uns pra mais, uns pra menos. Mas, Márcio, quando eu faço aí os workshops, as palestras, quando eu falo do estilo de liderança, e agora eu chamo para essa visão aqui, né? A gente falou bem tecnicamente, esmiuçou interno, mas sai dessa posição e vê com outro foco agora. Quando eu estou falando do estilo de liderança, olha o que eu estou proporcionando. As pessoas poderem analisar o estilo de liderança do seu líder, do seu chefe, como você queira dizer. E a partir do momento que ele pode detectar isso, se ele for inteligente, se ele for um cara perspicaz, ele vai poder transitar de uma maneira mais leve, mais suave, dentro daquela liderança. Pô, vamos lá, você sabe que o cara é autoritário? Vai devagar com as coisas que você faz, não retruca, procura... Pô, você tem um cara... Não vai afrontar ele, né? Você tem um líder liberal, porra, cara, eu vou ser responsável para honrar essa liberalidade. É um democrático, vê o que você vai falar. Legal. É um perfeccionista, pô, presta atenção nos detalhes. Então, quando você identifica o estilo de liderança do teu chefe, a partir desse momento, e isso que a gente pode fazer, não só no workshop, mas um trabalho detalhado de mentoria ou de coaching, eu diria que se não resolver 100% dos problemas, a gente vai... Minimizar muito, né? Demais. Cara, sabe o que é legal que você trouxe? Aquela parada que assim, ó, quando a gente chega num ponto que muitas vezes a pessoa quer mudar, né? Então, exemplo, a pessoa que é liderada, tem um líder com, vamos falar assim, ó, eu tenho um líder autoritário. É normal o cara ficar reclamando que o cara é ruim, que o cara é bravo, que o cara briga, que o cara dá no meio. Só que aí a pessoa quer que o cara mude. Só que a gente não muda ninguém. Então o que eu posso fazer? Mudar eu. Então se eu mudar o meu jeito de me comunicar com esse cara, o meu resultado vai ser melhor, que é isso que você está falando. Tipo assim, se eu conseguir entender tudo que você está falando aqui, ó, dos estilos de liderança, se o cara é mais autoritário, então peraí, será que eu vou ficar rebatendo ele? Ou eu vou saber contornar a situação e trazer ele para o meu lado, mostrar ali com embasamento, com ferramenta, com informação, o que eu preciso comunicar com ele? Quer dizer, eu vou melhorar a minha comunicação com ele e o resultado vai ser muito melhor. Aí automaticamente eu mudei ele, né? Só que eu mudei eu primeiro, né? A única coisa que a gente consegue mudar numa pessoa é nosso jeito de olhar para ela, né? Ótimo. É bem isso que você está dizendo. Legal. E é muito interessante analisar a forma de comunicação. Aí você já está um passo à frente, né? Eu já sei como é que é o meu chefe, então agora eu vou desenvolver a melhor forma de me comunicar com ele para poder transitar de uma maneira leve, suave nesse ambiente aqui. Isso é muito interessante, principalmente se você não for o topo da cadeia alimentar, né? Ali, né? Pô, é o chefe. É bem interessante. Mas aí você deve estar perguntando assim, falei, poxa, a gente consegue ensinar, compartilhar isso, né? Não gosto de falar muito sobre ensinar, né? Se eu conseguir ensinar alguma coisa, eu tô feliz pra caramba. Eu prefiro compartilhar aquilo que a gente tem e cada um desenvolve lá. Mas assim, se eu conseguir mostrar como que as pessoas podem ver o líder e através de ferramentas e estudar ele e a partir disso poder se desenvolver, você já imaginou isso ao contrário? Uma ferramenta que mostre, vamos usar, ensine o líder a olhar os colaboradores, olhar os liderados. Ótimo. É o que a gente chama de liderança situacional. Legal, perfeito. Né?
que também, obviamente, vamos deixar isso bem claro, isso tem pesquisas, tem pessoas aí que estão anos-luz na minha frente, mas é algo que faz sentido para mim e são ferramentas que eu gosto de desenvolver, até porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes de começar a estudar lá atrás. O que é a liderança situacional? Ela lida com um pouquinho, uma pitadinha daquela coisa de arquétipo, que eu adoro estudar por arquétipos, metáforas e tal. E ela usa nessa maneira do líder olhar para os liderados. Eram 3 arquétipos, aí depois eu consegui criar mais um aí. Legal. E é muito fácil de identificar. É tão fácil que antes de eu terminar, você já vai saber quais são os outros. O primeiro arquétipo é o da criança. Criança. Você tem aquele, vamos dizer assim, vamos usar uma estrutura aí no meio corporativo. Você tem aquele funcionário, cara, que ele não sabe nada. E por que é criança? Se deixar, faz merda, cara. E é trocar fralda mesmo. Tá? Não dá pra você deixar. Você dá uma tarefa pro cara, você tem que ficar olhando, cobrando, acompanhar mesmo, né? Puta, cara, acompanha. Aí você tem, num outro segmento, a figura do adolescente. Pô, quem é o adolescente, cara? É aquele cara que tá com os hormônios assim, explodindo aí, a flor da pele, ele quer mostrar tal. Cara, ele tá um passo à frente da criança, mas é o seguinte, você tem que de vez em quando dar uma olhada também, senão ele... Bate cabeça, ele bebe... Acha que sabe mais do que pode. Cara, ele vai, normalmente, é isso daí, é justamente esse perfil, ele vai fazer coisa pra mais... E que vai acabar, de certa forma, gerando algum prejuízo se você não olhar. Então, não é que nem a criança que você tem que trocar a fralda, mas é bom olhar. Ótimo. Sabe, legal essa abordagem. Deixa eu ver o que ele tá vendo na internet, deixa eu ver com quem ele tá se relacionando, tá usando droga, não tá, com quem tá andando, entendeu? Perfeito, é mais ou menos isso. Incrível. Então, você dá uma tarefa pro cara, beleza, tá, mas vai ver lá o que ele tá fazendo também. Aí você tem, num terceiro ponto, o adulto. O adulto é o cara da missão dada, missão cumprida, cara. É aquele cara que você passa uma tarefa pra ele, você esquece dele. Daqui a pouco ele brota ali na tua frente com tudo. Puta, nossa, nem lembrava que eu tinha passado isso aqui pro cara. Legal. E aí tem o velhinho. Tem o idoso. O idoso, normalmente, ele é um cara... Um perfil muito... só uma coisa, tá? Não tem nada a ver com a idade cronológica das pessoas, cara. Você tem criança de 50 anos ali. Eu tenho uns idosos de 20 e pouco, muitas vezes, nas equipes aí por onde eu passei. O idoso, normalmente, ele é o cara que ele tem o perfil do adulto. Ele é um cara responsável e tal. Só que ele é um cara que ele tem dificuldade com mudanças. Entendi. Entendeu? Ele é o cara que... Sabe, você já, com certeza já ouviu isso. Eu sempre fiz desse jeito. E sempre deu certo desse jeito. O que você quer fazer diferente agora? Quero o caso de uma empresa, depois que eu fiz um trabalho uma vez. Os caras já eram líderes de mercado, assim, num determinado segmento e para mudar isso depois ali foi um pouco complicado porque tinham lá vários velhinhos que não queriam sair daquele padrão. E às vezes, sabe o que é interessante? Às vezes o cara até torce para não dar certo alguma coisa só para falar, poxa, eu não falei? Se fizesse igual eu falei... São resistentes ali, né? Então tem um padrão de raciocínio ali. Resistentes, você disse a palavra. Legal. Mas aí como é que eu lido com isso? Já parou para pensar? Então se o cara... Ele tem esse perfil situacional de criança, eu pego e mando embora que não serve? Óbvio que não é isso. A criança, o perfil situacional de criança, é o cara que precisa ser apoiado. Ele tem que ter o apoio, você tem que direcionar ele. Porque é o cara que precisa do treinamento. Mas só para o funcionário que você pega cru, não dá para você exigir que ele saiba tudo. Você tem que ensinar mesmo. Exatamente. Né? E o adolescente? Ele precisa ser treinado, ele precisa de treinamento. Ele já passou pela fase do apoio. Ele precisa de treinamento. E aí você vai dar o treinamento. Entende que não é, o cara ele não é perfeito, então eu me livro dele. Não é isso. E aí você consegue desenvolver pessoas.
agindo dessa maneira. Aí o adulto. Pô, o adulto não precisa de nada, né? Porque ele Já tá pronto. ele já é autogerenciável, ele é pronto. E aí é que muito líder peca. Como não precisa de nada. O adulto, marca isso, Márcio. O adulto, o cara que tem o perfil situacional de adulto, o cara do missão dada, missão cumprida, ele precisa ser valorizado. Valorizado. Esse é o cara que você vai pensar numa promoção, que você vai, não sei, às vezes não tá ao teu alcance, te dá uma promoção, sei lá, dá um dia de folga, não sei, ele merece algum tipo de valorização que possa fazer com que ele sinta essa retribuição. O reconhecimento mesmo o reconhecimento, do trabalho. É isso. o reconhecimento, a valorização. Incrível, é isso aí. Porque o que acontece? Quando você tem um cara desse na equipe, eu já vi isso em muitas equipes, o que acontece? O líder vai passar uma tarefa, putz, isso aqui é foda, hein? Então eu ensino, que não, eu dou pro adulto. E aí eu acabo sobrecarregando ele. Esquece de valorizar, ele sempre me entrega pronto. Além de você sobrecarregar ele, você não vai estar desenvolvendo, não vai estar ensinando isso pro adolescente e pra criança. Incrível. Isso é destrutivo. Muito. Isso é destrutivo para a equipe. E pro próprio colaborador, né? Porque o cara ele vai se desmotivando, daqui a pouco ele vai querer sair para outro lugar. Querer falar, pô, cara, aqui eu só me lasco e não sou reconhecido. Ele vai ser reconhecido, ele vai jogar em outro time. Você vai falar, pô, esse cara joga bem, hein? Esse jogador joga bem, os caras estão deixando ele lá, pô, vem cá comigo. Vem de capitão aqui. Vem de capitão aqui. E aí a equipe, se age assim, se o líder dele agir dessa maneira, ele vai acabar perdendo aquela questão da retenção de talentos. Ele não vai saber reter um talento ali. Top. E aí não é salário, não é nada, é reconhecimento. Lembra lá das motivações intrínsecas? E esse ponto aí que você está falando é legal, porque às vezes assim, o empresário fala, pô, mas o cara não tem onde promover esse cara. E aí a gente vê muito empreendedor falando assim, eu não quero ensinar um cara a fazer tudo, porque o cara vai sair daqui e ir pro meu concorrente, ou ele vai ser meu concorrente. Só que é um ponto que eu falo sempre para os meus clientes, cara, e por que não você promover ele, cara, para ele ser seu sócio? Se ele vai empreender lá fora, por que não você fala assim, tá bom, então vamos fazer assim? Vamos abrir uma filial, vamos dizer, vamos abrir uma outra unidade e você toca para mim, já que você tá pronto. Porque às vezes é isso que o cara precisava. Então por que o cara vai querer arriscar sozinho? Se ele pode continuar base aqui, né? Dentro da empresa, ele já conhece tudo, ele conhece as pessoas, ele só não teve o reconhecimento. De você pegar, então tá bom, então toca isso aqui, filho. Vai lá e faz outro. E aí o cara fica no ego de tudo é meu, eu quero 100% de tudo, e acaba perdendo pessoas boas que poderiam estar apenas sendo estimuladas para fazer mais para si e para o negócio como um todo. Muito bom, cara. Eu adorei esses exemplos aí das fases aí, né? Do adulto, da criança e do adolescente e do velhinho, né? Você vê as figurinhas que eu uso no PowerPoint lá, aí você vai dar risada. Mas e aí o velhinho, o que a gente faz com ele? O que a gente faz com o velhinho? Aposenta ele? Aí é que tá. O velhinho, lembra que na maior parte dos casos ele tem já aquele perfil do adulto, não é? E aí parte de um binômio, necessidades e vantagens. Você tem que sentar com o cara, vai ter que sentar com ele e explicar quais as necessidades daquela mudança e quais as vantagens e deixar muito claro que ele é importante para que você aplique essas mudanças, porque elas são necessárias e pontuar quais são essas vantagens e explicar a responsabilidade, a importância dele nessa mudança. Legal. Se você não fizer isso, goela abaixo no velhinho vai ser duro, não vai colar. E ele é capaz até de inconscientemente sabotar essas mudanças. Só para validar o processo dele. Só para validar o processo. Não por maldade, viu? Não é nem por maldade. Eu tive uma empresa aqui na região, Márcio. O dono da empresa, né? Ele me contratou, me chamou para fazer lá um treinamento, uma consultoria, enfim. Acabou virando um workshop bem bacana, mas aí
ele me apresentou a empresa, tá? Eu fiquei lá mais ou menos 1 hora com ele percorrendo a empresa. Então, um negócio muito, muito desenvolvido, assim. Bacana. Uma das empresas, assim, mais, sei lá, uma das mais, assim, organizadas que eu já entrei e conheci. Aí depois de 1 hora e pouco andando pela empresa, ele me explicando tudo, nós fomos para o escritório para acabar de acertar alguns detalhes da contratação. E aí eu tive que ser muito sincero com ele. Eu falei, olha, de tudo que eu entendi aqui, eu acho que eu não consigo te ajudar em nenhum ponto. Eu não detectei nenhum ponto. A empresa era perfeita, do meu ponto de vista. Eu falei, olha, não há um ponto que eu possa te ajudar. Porque em todos os lugares que eu procurei algum gap, não tem. Então, eu estaria sendo, assim, naquele momento, extremamente desonesto em ser contratado para fazer uma palestra, um workshop, ou até mesmo um treinamento, ir lá falar 2 ou 3 vezes com alguns funcionários, pegar o dinheiro, enfiar no bolso e ir embora. Não ia demorar muito para eles perceberem que aquilo não foi útil. Então, do que valeu a minha presença lá? Isso desvaloriza o trabalho do consultor, do coach, seja lá o nome que você quiser dar. O nome que você quiser dar. Perfeito. Incrível. Isso aí. E aí eu já tinha me dado por realizado com a resposta, mas aí eu ouvi algo dele que me deixou mais surpreso ainda. Quando eu falei isso, falei, olha, não vejo nenhum ponto onde eu possa te ajudar. Ele tranquilamente olhou para mim e falou, não, eu imaginei que você não fosse encontrar nenhum ponto, mas eu te explico onde é que é. E aí ele foi claro, ele falou, nós somos líderes de mercado nesse segmento aqui. E a faixa de salário assim excelente da empresa. Só que eu tô abrindo uma outra frente que era intimamente ligado com aquilo que eles já produziam, tá? Só que ele, um visionário, um empresário assim muito visionário, Legal. Ele falou, olha, eu vou abrir essa frente aqui. E aí ele passou a desenvolver os líderes, os principais gerentes, os gestores dele lá, nesse sentido, pagando cursos, inclusive fora do país aqui e tal. E os caras não queriam saber. Queria continuar no... Ele falou, mais ou menos o pensamento deles, nós já somos bons nisso, para que eu tenho que ir lá, agora eu tenho que aprender, começar do zero, como é que aprende a produzir isso, aquilo. Ele falou, é isso. Aí é uma das partes, né, do mind map lá, do que a gente usa. Eu falei, a arte de promover mudanças. Isso é uma arte, realmente. E eu falei, tá, aí eu consigo. Você explicando, isso daí eu consigo fazer. Ele falou, então, o gap é esse. Por isso que você não achou nenhum problema. Legal. Porque de todos os anos que eu tenho no mercado, eu procurei ser perfeito nisso daqui. A empresa realmente... Diferenciado. Sem modéstia nenhuma, ele sabia que ele era diferenciado. Que ele era bom, cara. Ninguém chega a líder de mercado num segmento se for meia boca, né? O cara tem que ser realmente profissional, né? Que legal. E aí você conseguiu desenvolver as atividades lá e a galera começou a mudar. Cara, eu não tive muito trabalho ali, não. O pessoal também estava num nível bem top. Você precisou dar uma chacoalhadinha ali. Eu não diria nem que era uma chacoalhadinha. Aí era aquela questão das ferramentas, né? Aí envolve Enneagrama, PNL principalmente ali no caso. Não era nem muito uma questão de coaching ali. Entendi. Era mais uma questão ligada a... motivação e a mudança ali. Legal, entendi. Muito bom, cara. Ó, uma coisa que você tá falando aqui e eu quero complementar, concordo com tudo que você falou, achei incrível. E um ponto que é assim, ó, tem muito empresário que o cara espera ter um adulto na equipe, só que ele só tem uma condição de ter criança. E ele não tem esse entendimento que você está trazendo aqui de preparar esse cara. Por exemplo, às vezes você chega no cara que ela fala, pô, meu, é sério que eu tenho que explicar ao cara como falar oi no telefone? Aí eu falo pro cara, então, você tem que entender uma coisa. Vou dar um exemplo do futebol. Você pode fazer um exemplo, igual um time da Europa, lá o Real Madrid. Real Madrid, ele fala, eu preciso de um meio campo. O cara pega e contrata qualquer um. Porque tem dinheiro. Ele vai lá no time e arranca o melhor do time. O cara quer o Neymar. Vai lá e busca o Neymar. Agora,
se você é um 15 de Piracicaba aqui, nada contra, né? Mas, tipo, que não tem um orçamento pra isso, se o técnico fala, eu preciso de um meio campo, Vou ter que fazer o cara fala assim, cara, vai lá na molecada e vê se tem alguém que joga no na meio base. campo, na base. Então, você tem que entender como é que você vai montar o seu time. Se você tem... Porque um cara adulto, responsável, que é autogerenciável, ele normalmente é um cara mais sênior já, falando de cargo, de salário, de função. E aí, se você não tem condição de pagar isso e dar esse espaço pro cara, porque às vezes não é só isso, você vai colocar o cara ali, vai querer mandar no que ele tem que fazer, ou é uma zona, ele não vai ficar. Não. Muito cara entra na empresa e fala, nossa, eu saí da multinacional onde era tudo organizado e aqui essa desorganização, eu tô fora, não vou passar raiva aqui. Então você perde o cara porque também se trouxe um cara bom demais para o seu time que não é bom. E o inverso Verdade. acontece. O cara, tipo assim, aí então o que você tem que fazer? Então você tem que treinar. Ah, mas eu não sei treinar. Então você precisa de gente para te ajudar. Aí é chamar você para fazer uma consultoria de liderança lá, dar curso para esse cara, ver se ele quer realmente crescer e acompanhar ele para ele conseguir crescer. Porque às vezes o cara quer o cara pronto, mas fala, se ele fosse pronto, ou ele seria seu concorrente, ou ele estaria, tipo, ou você vai ter que pagar por isso e ter um cara bom. E aí o cara não está disposto a pagar muitas vezes quando a empresa é menor, com pouco recurso. Verdade. Então ele precisa fazer o quê? Cara, você tem que olhar para a sua criança ali e fazer esse cara amadurecer. Como? Junto. Não falando, tá aqui, Adalberto, se vira, faz, me entrega pronto. A criança vai fazer besteira, né? Vai fazer cagada no meio do caminho aí. Então, o cara precisa ter essa visão que você trouxe, cara, que foi muito legal. Eu gostei muito dessa abordagem, porque o empresário que está assistindo, acompanhando a gente aqui, começa a se perguntar, será que meu time hoje, qual fase que ele está? Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um adulto? Ele já é um velhinho? E como é que você, como líder, né, qual que é o seu perfil e como é que você se encaixa nesse ponto? Porque é uma ferramenta de mão dupla, né? Você precisa entender, mas você também tem que saber comunicar com esse cara para poder motivar ele. Então faz muito sentido, cara. E pra gente ir pro final aqui, ó, eu não queria passar sem falar do livro aqui que você escreveu aqui, A Gata de Cascos, né? Cara, fala um pouco desse projeto aqui, o que seria, qual que foi a iniciativa aqui, qual que é a base desse livro, né? E depois eu vou falar para você deixar o link aí para a galera que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Perfeito, Márcio. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, A Gata de Cascos. E ele aí já é um livro que eu já entro na seara do Eneagrama. Legal. Como eu disse para você em off aí antes da entrevista, eu não sou, né, um especialista em Eneagrama, não sou um formador de Eneagrama, mas eu estudo bastante Eneagrama, sou apaixonado por Eneagrama. Foi um divisor de águas na minha vida, nos meus relacionamentos. Você também. Já teve a oportunidade de participar de algumas dinâmicas, de algumas formações juntos, né? Você sabe disso. E a Gata de Cascos, ela é uma fábula infantil com conteúdo muito adulto, principalmente para quem já é iniciado no Eneagrama. É um livro fininho, bem ilustrado, né? Nossa, eu sou apaixonado por essa obra aí, sem modéstia nenhuma, pela simplicidade dela, né? Por que uma fábula infantil para falar de Eneagrama? Eu acho que quando vem uma abordagem infantil, uma abordagem do ponto de vista de criança, a imaginação ela vai além dos limites. Perfeito. Ela é mais pura, muito mais pura. E imaginar o Eneagrama como uma história infantil, uma história aí de 9 gatos que convivem em um beco e diante de algumas situações tomam assim algumas atitudes, alguns comportamentos e depois o resultado disso. E aí eu não vou ficar dando spoiler para que as pessoas possam ter acesso e se divertir, se emocionar com esse livro. Essa história, Márcio, há 20 e poucos anos atrás, eu nem pensava nesses caminhos de buscador, né? A história nasceu dentro de uma barraca numa noite de chuva e eu e a Carla falei, poxa, chovendo pra caramba ali, e veio uma ideia de contar a historinha, mas, sabe, tinha a história daqueles disquinhos de quando ela era criança, ela me contou um negócio, eu falei, pô, não lembro de nenhuma história, mas então vou inventar uma. E aí eu inventei uma história de um gato que tinha cascos e que os outros gatos não gostavam muito dele porque ele era diferente.
né? E que aí teve todo um enredo de rejeição e que um dia ele acabou salvando os outros gatos amigos dele lá de um cachorro numa ameaça porque ele tinha cascos e deu coices e tal, isso aqui. Legal, legal. Puta, que história mais absurda, né? Mas isso há 20 e poucos anos atrás. Eu falei, isso daria uma fábula, né? Daria para escrever um negócio. Eu nunca havia pensado em escrever nada. Aí agora, já nessa fase mais contemporânea, eu acordei uma noite e eu falei, putz, aquele gato de casco, por que ele não pode ter mais 8 amigos? Vamos falar de enneagrama, disso. Nossa, eu fiquei com aquilo. E aí eu passei a escrever. Eu tava de férias, tava na praia também, tava em Ubatuba. E aí eu ia pra praia, curtia, né, fazia meu esporte lá, eu voltava e depois ficava ali escrevendo, olhando pro mar. E quando você tá sem compromisso nenhum, aí parece que flui, né? Sim. Eu sei que eu voltei das minhas férias com o manuscrito desse livro pronto, né? E aí depois eu precisava de alguém que desse vida, né, para ele. Aí eu falei aqui com a minha amiga, com a Beatriz Ferreira, a Bia. Nossa amiga, você conhece ela também desde das épocas lá de Serra Negra. E as ilustrações são dela. Sou muito grato por ela ter dado vida, né? Que legal, cara. Eu vou ler com bastante carinho. Estou muito feliz aí pelo presente. E você que está acompanhando aqui, você ouviu falar bastante sobre enneagrama, né? Então, vou deixar o convite também para você conhecer o livro dele aqui, A Gata de Cascos, e conhecer essa ferramenta que é tão incrível, né? Então, a gente pode combinar um outro dia aí para falar sobre enneagrama, que é uma ferramenta que, para mim, hoje é uma das mais completas aí para entender a pessoa, entender os comportamentos, a personalidade, como você realmente, talvez o estado mais puro do seu ser aí, conhecer seu ego, sua luz, sua sombra, isso faz muito sentido. E, cara, tô bem curioso, porque é bem bonito o livro mesmo, tem bastante ilustrações. Existe um e-booking também. Ah, legal. Nós tivemos a cautela de fazer o lançamento dele um livro digital. Sim. Já justamente porque ele já fica disponível, já consegue aí atingir as outras gerações. Perfeito. Algo muito interessante sobre o lançamento dele foi quando eu fiz o lançamento do e-book. Aí não tinha como ser uma noite de autógrafos, porque era um livro eletrônico, eu não tinha tantos livros físicos disponíveis, né? E aí a equipe de mídia falou, cara, não dá para fazer uma assinatura eletrônica. Então vamos fazer o seguinte, faz uma palestra. Eu falei, palestra? Eu não faço palestra de enneagrama, eu não sou um palestrante de enneagrama. Aí que tá, não era. Porque aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer alguns slides e tal, eu apresento os personagens, falo um pouco da personalidade, né, de cada um. Legal, legal. Daquilo que representa, né? Estamos falando de animal, né? De gato, vai ter personalidade porque é uma fábula, né? Sim, sim. Legal, boa. Aí eu fiz uma introduçãozinha sobre o que é enneagrama e tal, para as pessoas que estavam lá e fui explicando cada personagem. Quando eu terminei, eu falei, poxa, porque tem alguns grupos que já me pediram uma palestra a respeito do enneagrama. Pô, você não pode trazer aqui fazer uma palestra pra gente sobre o que é enneagrama? Eu falei, pô, eu não sou o cara do enneagrama, né? Quando eu terminei a apresentação do livro, eu falei, pô, tá aí minha palestra do enneagrama. Que legal. Eu explicando, pelo menos de uma maneira muito básica, o enneagrama é um estudo infinito, né? Sim, vamos deixar bem muito claro profundo, isso aqui. muito profundo. Mas o básico tá aí, que é a explicação do enneagrama das personalidades, dos tipos, né? Do que significa cada uma das 9 personalidades. Depois você já parte para instinto, asas, flechas, tal, isso, aquilo. E aí quando você vê, você tá viciado em enneagrama. Aí você vai ver se tá aprofundando. Que legal. E aí foi aí que eu percebi. Eu falei, pô, tá desenhada aí a minha palestra. Que legal, enneagrama cara, de uma maneira leve, diferente, infantil e muito adulta. Sim. Mas é uma premissa da comunicação você usar essa... Eu falei hoje na minha empresa, cara. A gente tava conversando, eu falei assim, ó. É legal a gente poder resumir e estruturar nossa comunicação como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos.
Porque quando você explica para uma criança de 7 anos, você não deixa muito rebuscado, difícil. Você comunica fácil. Porque se você explicar difícil, ela vai olhar para você e falar, não entendi, tio, repete. Você vai ter que desenhar para ela uma forma muito fácil. Então, é incrível essa abordagem, porque é sucinto, mas é profundo, porque a pessoa vai captar essa informação, ela vai entender temas tão difíceis assim, tão robustos, né? Com bastante, por exemplo, uma ferramenta como essa que tem milhares de anos aí, as imagens, as fórmulas, então você conseguir deixar fácil e de forma bem acessível, eu gostei bastante, cara. Parabéns pelo projeto. Cara, obrigado, Márcio. Pra gente ir pro nosso final aqui, ó, qual que é a última mensagem que você deixa para quem acompanha a gente até agora? Dentro de tudo, dessa aula que você deu aqui, foi incrível esse nosso bate-papo, o tempo passou voando. O que você pode deixar de última mensagem para cada um aí que está acompanhando a gente? Márcio, é a mesma coisa que eu falo no final das palestras. Eu não tenho assim, mais assim, aquele ego da esperança de ser aplaudido, de pé nem nada. O que me deixa feliz, o que pode me deixar muito feliz é se eu conseguir transmitir alguma coisa. Então não adianta eu ser aplaudido por 1000 pessoas, mas o que mais faz sentido para mim, o que mais me deixa feliz é se uma daquelas 1000 pessoas conseguiu levar algum conhecimento, se eu conseguir compartilhar e influenciar positivamente essa pessoa. Agora, se eu conseguir ensinar alguma coisa ainda, então, aí é o êxtase para mim. Legal. Essa que é a minha mensagem. Eu fico muito feliz assim se eu conseguir deixar a mensagem, conseguir compartilhar alguma coisa, se eu conseguir... se o que eu falei aqui vai ser útil para alguém. Maravilha. E então, se você gostou do que essa aula que o Adalberto trouxe aqui, coloca nos comentários qual foi o ponto mais legal aqui que você entendeu, o que mudou para você na percepção, o que você vai aplicar. O mais importante, né? A partir de hoje, você que tem empresa, ou você que trabalha numa empresa, que quer melhorar a sua liderança, quais das diversas dicas aqui que o Adalberto trouxe, qual que você vai começar a usar no seu dia a dia para a gente acompanhar aqui? Vai ser um prazer responder você, eu tenho certeza que vai deixar ele muito feliz também. E como é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, talvez te contratar para fazer uma palestra, uma consultoria em liderança, ou quem quiser conhecer o livro aí, né? A Gata de Cascos, né? Como é que essas pessoas podem te encontrar aí? Certo. Tem o link no meu Instagram, no Adalberto Seulin. Beleza. Tudo em minúsculo, tudo junto, Adalberto Seulin no Instagram. Tem também no Facebook, mais atualizado tá no Instagram. Perfeito. Eu vou deixar o link aqui então, se você ficar interessado, você clica lá no Adalberto, segue ele, porque é uma pessoa que sempre está aí colocando, compartilhando esse conhecimento, e se interesse aí e adquira o livro, o e-book aí para você poder aprender, mergulhar no Enneagrama, que é uma ferramenta muito legal que vai te ajudar bastante. Meu querido, quero te agradecer. Foi uma aula realmente aqui. Tenho certeza que tem conteúdo aí para outros encontros. Espero que a gente possa encontrar novamente. Eu sou muito feliz aí de ter você no ciclo de amizade. Sua história ela é motivadora, inspiradora, melhor dizendo, e que você consiga aí continuar ajudando os líderes, os gestores, quem quer melhorar na vida aí com a sua experiência, cara. Gratidão aí por estar aqui. E então quero deixar você também, você me encontra no Márcio K. Ribeiro no Instagram e na Sem Dívidas Bancárias, @Sem Dívidas Bancárias no Instagram também. E se você tem uma consultoria, se você quer uma consultoria especializada para te ajudar na negociação de dívidas com os bancos, vai lá no Instagram da Sem Dívidas Bancárias ou no site www.semdividasbancarias.com.br. Querido, gratidão, obrigado por estar aqui. Um abraço e até mais, hein? Eu que fico grato, Márcio. Eu que sou grato por estar aqui e você abrir essa oportunidade, me dar essa oportunidade de compartilhar esse trabalho, de compartilhar e de divulgar aqui meu trabalho, e sempre esperando que eu possa ter influenciado positivamente aí na vida das pessoas, seja no trabalho, seja na vida social, seja na família. Perfeito, incrível, incrível. Vamos falar, espero que nos próximos episódios aí a gente traga pessoas assim como o Adalberto, que vive o que fala, trabalha com essa questão realmente aí de
o grande motivo do podcast é trazer pessoas reais, com experiências, para ser congruente, né? Aquilo que a gente comentou mais cedo aí sobre a liderança, né? Então, trazendo as histórias para inspirar você, te ajudar a melhorar. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários, curta aqui o nosso... se inscreva no canal, clica no sininho e compartilha com as pessoas que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, que essa aula que o Adalberto trouxe para nós. E tem os outros episódios também, então te convido a conhecer os outros episódios, as outras pessoas que vieram aqui e espero você no próximo episódio. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.